Shalom, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. A nossa oração é que Deus abençoe muito a sua vida, onde você estiver agora, que a bênção do Eterno esteja sobre você. Mais um momento de pastoreio, que privilégio podermos juntos louvar a Deus, ouvirmos a sua palavra e que Deus receba todo o louvor e toda a glória. Quero lhe convidar para orar, para juntos buscarmos ao nosso Senhor. Deus querido e amado, Senhor que não poupou o teu único filho, mas por todos nós o entregou. Deus que nos tornou a tua família, que nos adotou. Ó Senhor, quão grande é o teu amor! Nós te louvamos pela obra maravilhosa efetuada por Jesus Cristo e aplicada em nós pelo teu Espírito. Nós te exaltamos, ó Trindade bendita, que o Senhor receba todo louvor e toda glória. Estamos aqui nesse momento de pastoreio e necessitamos da tua instrução, Senhor. Como precisamos que o teu Espírito nos conduza. E este é o nosso clamor. Conduz, ó Senhor, cada momento que estaremos aqui e que em nome de Jesus sejamos abençoados por ti mesmo. Nós rogamos isso em nome do Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Amém e amém. Vamos cantar, queridos? A palavra do Senhor nos orienta a cantarmos ao Senhor um cântico novo. E ela também nos diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu santo nome. Vamos louvar ao nosso Deus. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem, que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus
para sempre. Está oculto em Jesus para sempre. Está oculto em Jesus para sempre. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Meus amados irmãos, agora nós iremos meditar na Sagrada Escritura. Chegamos ao segundo livro de Samuel e vamos refletir hoje em 2 Samuel, capítulo 2. Se porventura você puder, tiver acesso à Bíblia, quero lhe convidar a acompanhar a leitura e a meditação no texto sagrado. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Esse texto, ele nos mostra como a graça de Deus, ela de fato transforma o nosso coração e nos abençoa. E isso é valioso e fundamental, porque nos mostra que a única esperança para a nossa vida está no Senhor. Nós vivemos em um contexto em que as pessoas muitas vezes são ensinadas a confiarem em si mesmas, no seu potencial, na sua capacidade, mas quando nós olhamos a história de Davi, nós percebemos que nesse homem há uma ação sobrenatural da graça de Deus. E é esse mover do Senhor que fez toda a diferença na vida de Davi. Davi não era um homem perfeito, ele tinha falhas, pecados de Davi são claramente relatados na Escritura Sagrada, mas a Bíblia também nos mostra como a graça de Deus o alcançou. E isso é a nossa esperança. A nossa real esperança está no Senhor e na sua graça salvadora, abençoadora. Essa passagem, ela nos mostra isso. Por favor, veja comigo, segundo livro de Samuel,
capítulo 2. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe. Perguntou Davi: Para onde subirei? Respondeu o Senhor: Para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade para dizer-lhes: Benditos do Senhor sejais vós, por esta humanidade para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: Levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: Levantem-se. Então se levantaram e avançaram em igual número 12 de Benjamim da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, donde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Azael perseguia Abner, e na sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda. Lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: Desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra? E como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se,
Abner o feriu no abdômen com a extremidade interior ou inferior da lança que lhe saiu por detrás. Asael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Asael caíra e morrera, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: Tão certo como vive Deus, se não tivesses falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais a Israel e já não pelejaram. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir a Abner, e tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Asael. Porém os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Asael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. E o capítulo 3, versículo 1, que está dentro desse contexto, diz assim: Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, ou se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus queridos, nós temos nesse trecho o sangrento caminho de Davi para o trono de Israel. Saul, o antigo rei israelita que perseguiu Davi de uma maneira intensa, foi morto, juntamente com os seus filhos. E Davi, diante da morte de Saul e do seu filho Jonatas, com o qual ele tinha uma grande amizade, Davi lamenta. Davi se entristece pela morte de Saul, aquele que eu queria exterminar, e Jonatas, o seu filho. Nós já percebemos claramente a graça de Deus agindo na vida de Davi. Ele sabia que seria o futuro rei de Israel. Tinha sido ungido por Samuel. Mas diante da morte de Saul, Davi não celebra. Diante do fato de que aparentemente o caminho para o trono estava aberto, Davi não festeja, não, ele lamenta. E a Bíblia nos mostra de uma forma clara que Davi espera um momento oportuno para subir ao trono. Isso nos revela algo muito importante. Nós não podemos vibrar diante da desgraça do outro, e nós devemos esperar o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. O texto, então,
nos mostra essa realidade. Quando nós chegamos no versículo 1, estamos meditando em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 nos mostra que Davi, ele inaugura o reino consultando ao Senhor. Ele conversa com Deus e pergunta: eu subirei a alguma das cidades de Judá? Ele simplesmente não diz: eu vou assumir o trono porque ele me foi dado. Não, ele ora a Deus. E Deus não apenas lhe responde favoravelmente, mas mostra para onde ele deveria voltar. Ele deveria ir para Hebrom, uma cidade alta, a mais importante cidade de Judá, onde havia morado o patriarca Abraão, onde Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó foram sepultados. Então, a primeira atitude de Davi, esse homem agraciado por Deus, foi orar, perguntando qual era a vontade do seu Senhor, e Deus lhe responde. O Senhor nos convida, amados, para nós buscarmos a sua presença, para não agirmos de uma maneira precipitada, mas buscarmos a vontade do Senhor, que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Diante da resposta do Senhor para Davi subir a Hebrom, ele assim o faz. Ele sobe para Hebrom, e o texto nos mostra, no verso de número 4, que Davi é ungido rei de Judá em Hebrom. Aqui nós temos a segunda vez que Davi está sendo ungido. E a primeira vez que ele recebe a alcunha de rei. Ele já tinha sido ungido por Samuel, aqui ele é ungido rei sobre a casa de Judá, e posteriormente ele é ungido rei sobre todo o Israel. O que a unção representa? Ela representa a capacitação do Espírito para uma missão. Observe, Davi é o homem agora capacitado, habilitado de maneira pública por Deus, através da unção, para o exercício do reinado em Judá. Isso também nos ensina uma lição valiosa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para viver a vontade de Deus. Meu querido, minha querida, nós não somos suficientes para lidarmos com os desafios da vida. Somos fracos, pecadores, mas é pela unção do Espírito que nós somos habilitados para cumprir o propósito do Senhor. Davi, então, ele é agora ungido rei sobre Judá. O texto prossegue, verso 4, parte B, até o versículo 7, que Davi busca estender o reino com um apelo amável aos valentes de Jabes Gileade. Aqueles homens tiraram os corpos profanados de Saul e de seus filhos, que foram pregados no muro de Bet-Sean, e deram a eles um sepultamento digno. E o que Davi faz? O verso 5 nos mostra a gratidão de Davi àqueles homens. Davi era um homem agradecido. Segundo lugar, Davi roga a misericórdia de Deus sobre os homens de Jabes Gileade e promete recompensá-los. Versículo de número 6. E em terceiro lugar, verso 7, Davi convida os valentes que haviam sido fiéis a Saul para se unirem a ele. Observe, nós estamos conversando sobre como a graça de Deus
age na vida de um homem, transformando-o. É Deus quem transforma o nosso coração. É o Senhor quem nos molda dentro do seu propósito. E é do Senhor que vem a vitória. Davi foi escolhido lá, dentre os seus irmãos. Um homem que tinha sido excluído, na época um jovenzinho, até pelo seu pai. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, Davi não estava lá, ele estava cuidando das ovelhas, mas Deus escolheu aquele excluído. E essa ação graciosa de Deus mudou a vida de Davi. Esse texto nos mostra um homem que não celebra a morte daquele que o considerava inimigo. Um homem que espera o tempo de Deus, que ora, que ouve a voz do Senhor, que recebe a orientação divina, que é publicamente ungido, demonstrando a capacitação do Espírito para o exercício da missão, e alguém que é amável para com os outros. O texto prossegue mostrando que Abner era um comandante, parente de Saul, ele era primo de Saul e comandante do seu exército, e ele queria que Isbosete, um filho de Saul, fosse ungido rei. Então nós temos aqui uma oposição contra Davi por parte de um comandante de Saul, que por interesse pessoal e contra o projeto de Deus, queria que um outro filho de Saul assumisse o trono. Estamos diante de um conflito. O texto vai nos mostrar, do verso 8 ao 11, que Abner se opõe ao reino de Davi e estabelece um rei rival. Abner toma Isbosete, filho de Saul, o faz passar a Maanaim e o constituiu um rei rival de Davi. E Isbosete, que na época tinha 40 anos, ele reina durante 2 anos. Porque nós precisamos lembrar que somente a casa de Judá seguia a Davi, que reinou 7 anos e 6 meses em Hebrom. O texto prossegue dizendo que Abner, ele desafia o exército de Davi, do verso 12 até o versículo 17. Abner, ele tinha a maioria, mas ele não tinha a promessa. Ele tinha o aval da maioria da população israelita, mas ele não tinha a bênção de Deus. E quando aquele homem se opõe a Davi, ele está sendo antagônico ao próprio Senhor. Por quê? Porque foi Deus quem constituiu Davi rei sobre o seu povo. O texto nos mostra que Abner sai com os seus homens de Isbosete, de Manaim até Gibeon, e Joabe, que era um primo de Davi, filho de Zeruia, filha de Jessé, comandante das tropas de Davi, ele sai com os homens do futuro rei da nação israelita. Nós temos aqui uma luta, 2 exércitos estão um defronte do outro e eles criam uma estratégia. 12 homens de cada lado travam uma sangrenta peleja e o resultado é que todos os 24 soldados morreram. Mas o texto apresenta um detalhe. Versículo de número 17. Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Ou seja, como é que um exército menor vence um exército maior?
Qual é a lógica disso? Há aqui uma lógica espiritual. O que Deus está fazendo é cumprindo o seu propósito de estabelecer Davi como rei. É em Davi que Deus seria glorificado. Davi é o ascendente do Messias, Jesus Cristo, que é chamado Filho de Davi. Deus promete a Davi, posteriormente, que ele teria um descendente que subiria ao trono e que reinaria eternamente. E que descendente é esse? É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, o que o texto nos mostra? A vontade de Deus sendo feita. E mesmo Davi tendo uma forte oposição, Deus o estabelece no trono. O que isso nos ensina? Muitas vezes, queridos, nós temos grandes lutas. E as nossas grandes lutas são espirituais. Há inimigos que se levantam contra o povo de Deus. E talvez, diante de grandes embates, nós podemos ser tentados a achar que nós seremos derrotados. Mas é o próprio Senhor quem concede vitória ao seu povo. A Bíblia diz, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa história de Davi, ela nos ensina, dentre vários outros princípios, que se Deus está conosco, as coisas vão dar certo, mesmo em meio à tribulação. Se Deus está conosco, o propósito do Senhor em nos abençoar será cumprido. Se Deus está conosco, nada de fato pode deter o seu plano, o seu propósito, a sua ação, porque o nosso Senhor é soberano. O texto prossegue mostrando que Abner termina matando Asael, o sobrinho de Davi, irmão de Joabe. Na verdade, Abner não queria fazer isso, mas Asael o persegue de maneira determinada. Abner, por 2 vezes, tenta demover Asael disso, mas ele não tem êxito, a ponto que, quando ele não consegue mais convencer Asael, ele para repentinamente com sua espada apontada para ele, que sem conseguir parar, ele foi atravessado e caiu morto. Esse relato está do verso 18 ao verso 23. E o capítulo chega ao seu final com Abner pedindo uma trégua na batalha contra Joabe, o irmão de Asael. Abner, do topo do outeiro, gritou a Joabe propondo uma trégua. Naquela guerra sangrenta, Joabe atende ao pedido, toca a trombeta, a peleja cessa. Mas o texto nos mostra, a partir do verso de número 31, que Abner é derrotado pelo exército de Davi. Posteriormente, o texto bíblico vai nos mostrar que Joabe, de maneira traiçoeira, mata Abner, vingando o seu irmão. Mas isso acontece posteriormente. Mas olhando ainda no capítulo 2, versículo de número 30, enquanto apenas entre aspas, cada vida é extremamente valiosa. 20 homens de Davi morrem, incluindo Asael. 360 homens de Abner foram mortos no campo de batalha. Quando nós chegamos ao capítulo 3, versículo 1, o texto nos mostra que Davi ia se fortalecendo, cada vez mais ia se tornando mais forte, e a casa de Saul ia se enfraquecendo.
Queridos, esse texto, um texto que apresenta essa disputa pelo trono, mas nós vemos claramente aqui a ação do Senhor. Deus governando a história para que o belemita Davi, homem que depois é reconhecido como homem segundo o coração de Deus, simplesmente assumisse o trono, não somente de Judá, mas de todo o Israel. E por que isso aconteceu? Porque a graça de Deus estava sobre ele. No momento final dessa reflexão, eu quero trazer algumas aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero lhe convidar, meu amado, minha amada, a depender totalmente da graça do Senhor. A entender que toda a nossa suficiência vem de Deus, vem do Eterno. Então, dependa do Senhor. Segundo lugar, confie que por maiores que sejam as adversidades que porventura venhamos enfrentar, os propósitos do Senhor na nossa vida serão cumpridos. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso e o seu plano será concretizado na história. Terceiro lugar, esse texto nos ensina a reagirmos à graça de Deus de uma maneira devida. Como Davi reage à ação de Deus, o escolhendo para ser o futuro rei de Israel, o moldando. Davi é um homem de oração, que antes de fazer algo, ele ora. A Bíblia diz, irmãos, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A Bíblia diz que nós devemos invocar o Senhor, buscá-lo. É do Senhor que vem a direção. Ore. Diante das encruzilhadas da vida, ore. E Deus vai lhe dirigir. Deus tem o seu manual, a sua palavra, Ele nos conduz. Esse texto nos ensina a compreendermos que é o poder do Espírito Santo que nos capacita para a missão. Davi tinha uma responsabilidade grandiosa, reinar sobre Israel como representante de Deus, como reflexo do Senhor, como um servo do Rei dos Reis. E ele foi ungido pelo Espírito para isso. Meu querido, minha querida, é o Espírito que nos capacita. É Deus, pelo poder do seu Espírito, que nos habilita. Se Deus lhe dá uma missão, Ele vai lhe capacitar para essa missão. Creia nisso. Esse texto nos ensinou também a sermos amáveis com as pessoas, como Davi foi com os homens de Jabes Gileade, a termos um coração grato ao Senhor. E esse texto, ele nos ensina também que, por maiores que sejam as oposições contra o servo de Deus, é o decreto do Senhor que vai se cumprir. Davi não é assassinado. O seu reino, ele acontece. Ele é ungido, coroado rei, e por maiores que fossem as oposições, nada pôde deter o cumprimento do propósito eterno do Senhor. Por quê? Porque a graça de Deus estava sobre Davi. O que está lhe preocupando? Quais as suas ansiedades? O que está trazendo inquietação para a sua alma?
convido você a confiar em Deus, a descansar em Deus, a se entregar à vontade do Senhor e dizer: Deus, faz em mim o teu querer, e a crer que do Senhor vem a vitória sobre o seu povo. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Queremos te agradecer pela tua palavra, por podermos meditar nela, pelos princípios que ela traz ao nosso coração. Ó Deus, oramos pela nossa vida, que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos, ó Deus, ter a certeza que mesmo em meio a guerras, a conflitos, a lutas, o Senhor continua reinando soberanamente no trono e cuidando detalhadamente dos seus filhos, como cuidou de Davi. Obrigado, Senhor, porque Davi aponta para Jesus Cristo, para aquele que veio e que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Obrigado, Senhor, porque por causa da obra de Jesus, nós temos a certeza de que Deus está conosco como esteve com Davi, e que por maiores que sejam as lutas, os adversários, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor nos faz mais do que vencedores, porque é dele que vem todo o triunfo. Abençoa, ó Deus, a cada um, abençoe a cada família, os nossos lares, que eles possam te amar, continue surpreendendo a nossa casa com milagres, trazendo salvação, cura, suprindo cada necessidade, ministrando graça, misericórdia e paz. Se há pessoas que estão aflitas, inquietas, ansiosas, depressivas, com medo, ó meu amado Senhor, visita essa pessoa com a tua graça poderosa, porque a tua graça nos basta. Abençoe a todos nós. Obrigado, Deus, porque em ti nós temos vitória e nada pode nos separar do teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor mais uma canção. Vamos bendizer ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder,
soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, Todo-Poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Queridos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que privilégio podermos caminhar na sequência canônica, meditarmos na Bíblia capítulo por capítulo e sermos instruídos e alimentados pelo Senhor. Permaneça firme em Deus. Continue com os seus olhos fixos no Senhor. Creia que o Deus que nos escolhe é o Deus que concretiza em nós a sua boa, agradável e perfeita vontade. Continue com seus olhos fixos no Senhor, como Davi. Deixe Deus dirigir a sua vida e saiba, os planos do Senhor serão plenamente cumpridos. Deus abençoe muito você e a sua casa com graça, com misericórdia e com paz. Amém e amém.